Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista no quadro Estudando com o Autor. E recebemos aqui nos nossos estúdios o administrador César Souza, que além de administrador, é escritor, palestrante e consultor empresarial com mais de 40 anos de atuação no mercado. César, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui com os meus colegas administradores. E nós vamos falar sobre o livro Clientividade. E a primeira pergunta que eu te faço é: defina Clientividade, que é uma obra sua, inclusive está lançando aqui também no Conselho. Olha só, a clientividade surgiu de um desconforto meu, porque todo mundo conhece uma palavra chamada competitividade, né? Também as pessoas conhecem a palavra produtividade, mas competitividade vem do competidor, a própria origem da palavra já diz isso. Produtividade vem do produto. São palavras muito usadas durante décadas aí eu pergunto o seguinte: qual é a palavra que exprime aquilo que é a coisa mais importante na vida de uma empresa, que é o cliente? Qual é a palavra em português que exprime, da mesma forma que competitividade exprime uma coisa, produtividade outra? Não existe essa palavra. A mais próxima, eu diria assim, é marketing, que não é português. Então, por esse desconforto, não encontrar uma palavra que exprimisse aquilo que é realmente relevante na vida de uma empresa, foi que eu inventei essa palavra, clientividade, registrei no INPI há algum tempo, e com isso, com a intenção de despertar nas pessoas a consciência da importância de cuidar da vida do cliente. E eu também procurei fugir desse sinal de foco no cliente, foco do cliente. Fica uma discussão muito acadêmica, muito semântica. Então eu prefiro usar assim, respirar cliente. É o que eu digo para os vendedores, para o pessoal também da área de finanças, jurídico, atendentes, de modo geral, pessoal de call center, pessoal de telemarketing. A gente tem que aprender a respirar cliente. Não é sinal de ter foco no cliente, ter foco do cliente, fica uma confusão tremenda, entendeu? Eu acho que a gente tem que simplificar as coisas. E a clientividade veio para isso, tentando com uma palavra que não é tão simples assim, mas o objetivo é chamar a atenção das pessoas. Eu acredito que quando a gente muda a terminologia, a gente acaba mudando a forma das pessoas pensarem. César, antes de compor o livro, o senhor fez uma pesquisa que apontou que 75% das pessoas não acreditam, por exemplo, na questão de que a empresa diz que está ali para servi-lo. Por que isso acontece? Olha, isso é uma hipocrisia muito grande, não é? Todo mundo é cliente, todo mundo que está nos assistindo aí é cliente de um hotel, é cliente de um restaurante, de um bar, de uma companhia aérea, de uma empresa de telecom, de uma empresa de televisão a cabo, de um plano de saúde, de um cartão de crédito. Então eu pergunto o seguinte: na posição tá cada um de nós como cliente de todas essas entidades, você realmente acredita que alguma dessas empresas que trabalham nesses setores está aí para servir a você, cliente? Então não existe um jogo assim, as empresas jogam muito para a plateia, né? O marketing tradicional, no meu modo de ver, assim, ele está tendendo a desaparecer. O marketing está chegando ao fim, o marketing tal qual nós o conhecemos hoje. O marketing não está funcionando. E tem muita coisa assim que é retórica, que é jogar para a plateia, propaganda, publicidade, que não tem substância, que na realidade não está na corrente sanguínea das pessoas a atitude de servir realmente ao outro e servir ao cliente. Então é só a gente se olhar como cliente. Então eu já sabia mais ou menos isso. Na minha hipótese, assim, 100% das empresas, 100 não, eu estou exagerando, mas 90% das empresas que prestam serviço ou das quais eu compro produto, eu não acredito em nada disso. Aí eu resolvi fazer a pesquisa, deu 75%. Então, tudo bem, mais de 1.000 pessoas responderam essa pesquisa. Eu acho que é uma base boa, porque eu não queria começar o livro só contando da minha experiência. Eu queria começar o livro com uma base de dado mais sólida. E essa base é uma denúncia muito grande. Quando as pessoas dizem, 75% das pessoas dizem: eu não acredito, quando você me diz, estamos aqui para servi-lo, estou aqui para atender o cliente, temos foco no cliente, isso é uma denúncia muito grande. Eu acho que está na hora das empresas entenderem isso e mudarem sua forma de pensar e sua forma de agir perante os clientes. Quando o senhor fala na mudança do marketing tradicional, a gente lembra que uma das partes do marketing tem a questão do PDV, o ponto de vendas, e o senhor defende o PDC, ponto de compras. Como seria essa? Eu, na realidade, ao longo desse livro, eu inventei várias palavras, não só do livro, né? O livro eu escrevi o que é uma prática de 8, 10 anos, né? Trabalhando com várias empresas. E várias palavras, como a clientividade, eu também inventei esse negócio do PDV. Eu disse: isso aí não serve para nada. PDV é uma coisa assim, já trai o pensamento. Está dizendo o ponto de venda, ou seja, o cara, eu tenho um ponto de venda, ele está pensando em vender, na venda. Eu acho que ele não tem que pensar na venda, tem que pensar na compra, no ponto de vista do comprador. Então eu sempre digo: por que ele não chama de PDC, que é o ponto de compra, em vez de PDV, que é o ponto de venda?
Criei também outras palavras, solucionamento. Eu digo que o cliente quer não é só atendimento ou relacionamento, o cliente quer solucionamento. Também outra palavra que não existe, ou seja, o cliente quer uma solução para as suas expectativas, para os seus sonhos, para as suas necessidades. Não é? E eu saí por aí, eu falo em clientograma em vez de organograma. Como é que você representa a sua empresa? Aí o cara faz um organograma, de novo ele está pensando na estrutura, está pensando nele na estrutura interna da empresa. Ele quer que o cliente se adapte à estrutura da empresa. Não, aqui na casa a gente é assim. A nossa política é assim, a gente está estruturado assim. Ele quer que o cliente se ajuste à estrutura que a empresa desenhou para si. E não, quando deveria ser, a empresa deveria desenhar uma estrutura em função do cliente. Então eu falo, desenhe o seu clientograma. O clientograma é assim, a partir do momento que o cliente entra em contato com você na sua empresa, com a sua empresa, qual é o caminho que esse contato percorre? Como é que você define uma estrutura a partir do cliente? E não a partir de como é que você vai organizar seus departamentos, aqueles penduricários que fica todo mundo ali, cada macaco no seu galho, cada área bem departamentalizada, entendeu? Então eu saí brincando com algumas palavras, tentando chamar a atenção. De novo, eu acredito que quando a gente muda a terminologia, a gente provoca curiosidade e pelo menos as pessoas param para pensar. Porque se eu começar com as palavras antigas, as palavras já manjadas, ninguém vai prestar atenção nisso, vai achar apenas que eu posso ter um discurso mais bonito, mais bem elaborado, mas não vão entender o significado do que eu estou propondo. Eu estou propondo uma mudança profunda, que eu realmente acredito que o marketing tradicional está chegando ao fim. E começa assim, quando a gente estudou marketing, né, eu estudei, me formei em 1973, eu estudei marketing num livro do professor Philip Kotler, que é o guru do marketing. Aí o guru do marketing diz o quê? O modelo do marketing, o marketing mix, como era chamado, tem 4 P's, é o P de produto, P de promoção, P de preço e o P de place, que é distribuição. Aí eu pergunto, e cadê o cliente? Quer dizer, o guru do marketing bolou um modelo que nem fala do cliente. Ele próprio não fala. E toda uma geração, a minha inclusive, eu próprio, 1970, falando 50 anos atrás praticamente, toda uma geração foi formada pensando nos 4 P's do marketing e esqueceram do mais importante do marketing, que é o cliente. Inclusive o senhor faz uma paráfrase entre a Constituição e o cliente, né? Que é o poder emana do cliente. Como a Constituição, né? O poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Na vida empresarial, assim, o poder emana do cliente. E em seu nome é que deveria ser exercido. E afinal de contas, o cliente tem sempre razão? O vendedor também ele precisa agir mais como um consultor, de repente, para dar o que ele precisa? Você está certo. Muitas vezes ele tem que educar o cliente. Clientividade não significa fazer tudo o que o cliente quer. Nem significa achar que o cliente sempre tem razão, porque nem sempre tem razão. Às vezes não tem razão. Às vezes você quer comprar um negócio que não é o melhor para você. Entendeu? Então não adianta eu sou um vendedor vender aquilo que eu sei que não vai ser legal para você só porque você quer comprar. Eu tenho que talvez lhe orientar, dizer, olha, cara, não é bem isso, acho que fica melhor assim, assado, entendeu? Um produto, uma vez mesmo eu estava numa loja, eu vi uma moça que entrou, eu estava com a minha mulher, a gente foi comprar um presente para um casamento que a gente ia, entrou uma senhora querendo, ela pediu a moça da loja, a vendedora, um vestido que ela tinha visto na novela das 9, uma novela que a Malu Mader tinha sido a atriz principal, uma semana atrás. Ela viu a novela e ligou para a Globo e disseram que na rede tal tinha aquele vestido. E ela chegou lá para comprar o vestido que a Malu Mader tinha vestido. Só que o biotipo dessa senhora, nem idade, nem complexão, não tinha nada a ver com a Malu Mader. E eu pensei que ela estava comprando a Malu Mader talvez para a filha dela, para alguém, para dar de presente, mas não, ela queria para ela. Ela quis ir lá no provador experimentar o vestido. E a vendedora estava lá vendendo o vestido, eu fiquei olhando e digo, minha Nossa Senhora, vai fazer essa venda, vai perder a cliente para o resto da vida, porque vai ficar ridículo esse vestido com essa senhora. Eu perguntei à senhora, a senhora quer uma opinião masculina? A minha mulher me segurou pelo braço, né? Falou, não vai se meter nisso, a senhora quer uma opinião masculina? Eu acho que esse vestido não vai ficar tão legal para a senhora é muito mais simpática do que a Malu Mader, a senhora tem um jeito assim diferente, não vai ficar aí bem, talvez tenha outras peças aqui que sejam mais interessantes para a senhora. Então, acabou ela comprando outra coisa, veio mostrar no provador, voltou com outros vestidos, fez questão de vir me mostrar. Eu já estava ali de vendedor na loja, né? Já virei personal stylist, já virei um estilista ali dando a consultoria para a senhora. E eu procurei orientar essa moça da loja dizendo isso, olha só, não adianta vender simplesmente o que o cliente quer, porque nem sempre o que o cliente quer é aquilo que ele precisa. Então, você tem que ajudar o cliente a tomar uma decisão, é assim que você fideliza o cliente no longo prazo, ajudando a fazer uma boa compra.
Então, de novo, não é ponto de venda, entendeu? É ponto de compra. Você tem que pensar no lado do comprador. Feita a compra, como seria o pós-venda com esse pensamento mais focado no cliente? Olha, isso é um problema sério, né? Porque esse é o grande calcanhar de Aquiles do processo da transação de compra e venda, né? É quando o pós-venda, porque muita gente ainda acha que o cliente é só assim, você se prepara na hora que o cliente entra na loja ou antes, mas não pensa no depois, né? E às vezes o que é que acontece? Naquele momento você comete um erro, deu uma informação errada, o cliente entrou e pediu, você tem isso? Não tem, você despacha o cliente e ficou por ali mesmo. Ou foi uma coisa errada, ou vendeu uma coisa, vendeu um sapato, ficou grande, o cliente volta para trocar. E tem gente que fica com uma vontade tremenda nesse momento. Você compra um carro, precisa de uma assistência técnica. Compra um plano de saúde, no dia que você vai precisar usar, que você vai ver se o plano de saúde realmente é bom ou não. Então, esse é o momento mais difícil da relação, porque para parar e fazer a venda já é difícil, mas você tem uma série é mais comum essa prática, né? Treinamentos e tal, mas o pós-venda, o depois, é quando muita gente quer se ver livre do cara, já comprou, já pagou, já ganhei minha comissão, já fiz isso, já fiz aquilo, tchau, se vire. E não é assim, não é? Você tem que desenvolver uma relação com o cliente a longo prazo, tentando cativá-lo para o resto da vida. E o pós-venda nisso aí é fundamental. Então, tem que ser antes, durante e depois. Ou seja, tem que ser sempre. Quem quiser ler o seu livro, onde encontra, como comprar? Olha, o livro está à venda, todas as livrarias aí, livrarias físicas e também nas livrarias virtuais, não é? Amazon, Saraiva.com, Cultura.com, etc. Ele está disponível. Tem também na forma de e-book, né? Tem um livro virtual, ele está disponível. Você tem um site pessoal? Olha, ele tem um site, o livro, que é o www.clientividade.com.br. Inclusive lá, então vou repetir, www.clientividade.com.br. Nesse site tem lá não só alguns trechos do livro, como tem alguns filmes, tem alguns videozinhos pequenos, pílulas, que eu faço alguns comentários, e também tem depoimentos de clientes ou de empresas ou de vendedores, de gente. Então ele é bem mais divertido até do que o livro, entendeu? Eu não estou vendendo aqui o livro, estou vendendo o acesso ao site. O acesso ao site ele forma, porque o meu interesse aqui não é vender o livro, o meu interesse é vender uma ideia, é vender um conceito, é vender assim, a necessidade de a gente mudar a postura e a filosofia e a forma de agir perante os clientes. A gente tem que parar com essa hipocrisia de dizer que estou aqui para servi-lo, que eu estou voltado para o cliente, minha empresa tem foco no cliente, porque não tem. 90% das empresas não tem foco em cliente coisa nenhuma. A gente tem que realmente desenvolver uma outra relação com o cliente. Essa é a ideia que eu quero passar e vender. O livro é consequência. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você. Você que nos acompanha, conheça mais o livro clientividade.com.br, conforme o César nos informou. Muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo CRA-RJ Entrevista. Até lá!